Salve, salve galera! No vídeo de hoje eu queria demonstrar para vocês um estudo de caso que eu implementei na prática, porém eu queria demonstrá-lo de forma mais conceitual e teórica aqui para vocês, que é um estudo de caso sobre Hierarchical VPLS. Como a gente sabe, o VPLS ele é uma forma de você criar uma rede virtual LAN através do MPLS, que é basicamente uma L2 VPN multiponto. Por isso, Hierarchical VPLS, onde eu tenho um ponto central e vários outros pontos conectados a esse ponto central. Entretanto, o mais da hora desse estudo de caso que eu quero mostrar aqui para vocês é que eu vou ter uma forma de dual hub. Então, ao invés de eu ter apenas um ponto central conectado a vários outros pontos, eu vou ter dois pontos centrais, como por exemplo dois data centers, conectados a vários outros pontos. Esse tipo de arquitetura que eu queria demonstrar aqui para vocês é para exemplificar como que você poderia fazer a autenticação dos seus clientes PPPoE através de locais geográficos diferentes por meio da sua rede MPLS. Então, se você se interessou por esse assunto, cara, já não pode deixar de deixar aquela moral no like, se inscrever no canal e marcar o sininho para receber as notificações. Não se esquece também de comentar aqui embaixo sobre vídeos que você quer ver aqui no canal e compartilhar esse conteúdo com todos os seus amigos. E sem mais pedição de like, bora pro vídeo. Para a gente fazer a demonstração do nosso estudo de caso, eu estou trazendo essa topologia que você está vendo aqui na tela. Vale ressaltar que, embora eu tenha implementado na prática em alguns clientes de uma forma diferente, não exatamente a topologia que você está vendo aqui, essa topologia ela traz algo mais contextual ou teórico para a gente entender como que foi o processo de construção dessa arquitetura de dual hub com um VPLS hierárquico, para a gente poder fornecer então a redundância de BHAIs para os nossos clientes de usuários finais e corporativos. Então, embora não tenha sido implementado assim na prática, por exemplo, com esse anel redondinho, simétrico, etc., conceitualmente vai servir muito bem para a gente poder exemplificar aqui. E é claro, eu já inicio esse vídeo, se você está gostando desses conteúdos mais de arquitetura, comenta aqui embaixo sobre o que você está achando e também comenta sobre vídeos que você quer que a gente mostre aqui para você. E se esse vídeo chegar a 50 likes, eu demonstro esse tipo de arquitetura aqui na prática para vocês, tá bom? Então vamos lá na apresentação contextual da nossa topologia. Vocês podem ver que eu tenho um anel aqui, né, que é o nosso backbone MPLS da nossa boa e velha Morcego Telecom, a melhor telecom de todos os tempos, você já está ciente disso. E você repara que eu tenho alguns equipamentos com o mesmo símbolo, né, que geralmente são equipamentos que eu utilizo para simbolizar MPLS, né. Esses MPLS que eu implementei aqui na prática, esses equipamentos que rodam o protocolo MPLS, na prática eu implementei em cima de equipamentos Datacom. Todavia, você poderia implementar com qualquer outro fabricante que faz esse recurso de MPLS, né? Como, por exemplo, o próprio MikroTik, Huawei, Juniper, Cisco, enfim. Na prática aqui eu tenho experiência de fazer esse tipo de configuração em Datacoms, mas você poderia fazer com qualquer outro fabricante, tá bom? Então a gente tem um anel de vários equipamentos Datacom conectados aqui, onde cada Datacom geralmente está formando um POP, né? Onde nesse POP eu abro ali uma OLT para poder fornecer acesso de FTTX, né? GPON, EPON para os clientes. Então a gente tem os POPs, o POP 1, que normalmente é o nosso data center, e o POP 6, que é outro data center aqui que está conectado à internet. Então nossa borda de rede aqui é o POP 1 e o POP 6. Já os outros POPs, como o POP 2, o POP 3, o POP 4 e o POP 5, são POPs que a gente abriu para fornecer acessos FTTH. Esse símbolo aqui que você vê desses equipamentos são símbolos de OLT, então você vai identificando aí o que é cada componente na nossa topologia.
E essa OLT ela pode ser GPON ou EPON. Normalmente o EPON funciona muito bem para localidades mais remotas, como o interior. Eu vejo que o EPON, cara, embora seja ele mais baratos ali, vocês têm um preconceito com ele, que eu sei disso, ele atende muito bem em locais de pequena densidade de clientes. A gente tem também uma OLT aqui no POP 2, beleza? E você pode ver que cada POP, normalmente eu tenho uma OLT para fornecer esses serviços de GPON e FTTH para os nossos clientes, e também eu tenho alguns deles, esse equipamento simbolizado aqui, que é o nosso BHAIS, beleza? Os BHAIS eles têm no POP 2 e no POP 5. Esses BHAIS aqui estão localizados no POP 2 e no POP 5, porque normalmente eu gosto de aproximar ali a autenticação do cliente, eu gosto de descentralizar essa autenticação, geralmente em POPs que tem maior densidade. Eu prefiro fazer esse tipo de arquitetura do que, por exemplo, transportar todos os clientes para um data center ou para algum ponto central. Eu acho que o poder da internet está exatamente na descentralização, por isso eu particularmente, Matheus, prefiro esses tipos de arquitetura descentralizada. Mas se você tem, sei lá, 16 mil clientes, você quer concentrar num ponto ou 2 pontos, cara, a rede é sua, né? Por isso que a gente se chama de ASN. Mas aqui eu estou apresentando o que eu coloquei na prática aqui para rodar, legal? E por que a gente tem esses BHAIS então? Porque, por exemplo, a galera aqui do POP 2, ó, que está conectada nessa OLT, os nossos clientes FTTH podem vir aqui e se concentrar no nosso BHAIS do POP 2 e no nosso BHAIS do POP 5. Todavia, esses POPs que não possuem, por exemplo, concentradores PPPoE, por serem normalmente POPs que têm menor densidade, a gente também precisa fazer essa conexão, fornecer acesso à internet para eles. E é aí que está o nosso backbone MPLS para poder fazer tudo isso ser possível. Como a nossa Morcego Telecom é uma operadora de multisserviços, a gente vai utilizar o recurso de VPLS. O VPLS vem de Virtual Private LAN Service. A gente vai fornecer, através do nosso backbone MPLS, conectividade de, vamos dizer assim, de uma LAN distribuída. E por que disso? Esses POPs aqui que não possuem um concentrador PPPoE, a ideia é que a gente consiga fazer uma VPN aqui, por exemplo, o POP 2 ou o POP 5, ou ambos, de modo que o fluxo dos nossos clientes da OLT do POP 3 aqui, ele entre no nosso backbone MPLS, seja transportado, por exemplo, até o nosso concentrador aqui, faça sua autenticação no nosso BHAIS e após autenticado no nosso BHAIS, seja devolvido para o nosso backbone MPLS e o backbone MPLS vai transportar isso até a nossa borda de rede aqui no nosso roteador, que nesse caso aqui, só para vocês ficarem cientes, são roteadores Huawei. Então você pode ver que eu tenho meio que um ambiente multivendor aqui. No nosso backbone MPLS eu tenho Datacoms, os BHAIS, para sua informação, são equipamentos MikroTik, então são 10 equipamentos CCRs 1036, por exemplo, que geralmente o MikroTik nada de braçada dentro do ambiente de provedor, né? E as OLTs, normalmente OLTs é multivendor, cara. A gente tem Fiber Homes, Intelbras, Digistar, então tem vários fabricantes rodando aí, então independente do fabricante que você tiver nas suas OLTs ou na sua ponta de acesso, esse esquema vai funcionar, tá? Então agora que você entende o contexto geral da minha arquitetura, que é basicamente uma ISP multisserviços, onde eu vou transportar os fluxos aqui dos nossos clientes que estão de FTTH para se concentrar nos nossos concentradores PPPoE ou BHAIS e depois serem transportados até a nossa borda e rumo à internet. Como que eu fiz isso possível através do VPLS? O VPLS ele é uma VPN ponto multiponto.
Então a gente consegue fazer uma LAN virtual aqui em cima do nosso backbone. Como por exemplo, como eu tenho nossos PEs aqui, ó, fazendo conectividade dos nossos POPs, a ideia é que eu tenha, por exemplo, aqui no PE do POP 3, uma VPN com o POP 2 aqui, e aqui no nosso POP 4 eu também tenho uma outra VPN aqui para o nosso POP 2, né? Então, dentro desses conectividades VPN, ó, eu consigo formar uma rede LAN. E é normalmente por isso que a gente chama de Hierarchical VPLS, porque o Hierarchical, porque se eu tiver outros roteadores aqui, ó, vocês veem que eles se conectam, ó, apenas a um ponto. Então, toda a conectividade ali entre os pontos, né, ela é feita através desse hub aqui, né? Então, seguindo aqui, ó, a gente sabe que porque do Hierarchical, a gente pode ter também, ó, uma redundância, porque eu posso fechar outros túneis aqui com o POP 5 também, de modo que eu consiga priorizar a conectividade PPPoE do POP 3 e do POP 4 através do BRAIS do POP 2. Todavia, se o BRAIS do POP 2 cair, automaticamente os nossos clientes vão autenticar no BRAIS do POP 5. Então você consegue ali uma redundância geográfica dos seus concentradores PPPoE através da sua própria rede. Então vamos mostrar isso de um desenho melhor, né? Primeira coisa, o que a gente faria, né? Vamos lá ver, ó, PUFT. A primeira coisa que a gente faria é estabelecer os nossos túneis de HVPLS ou VPLS hierárquico. E se você reparar, ó, o nosso PE do POP 3, ele tem duas VPNs. Uma VPN de ID 1002, né, VPLS, aqui com POP 2, ó, então a conectividade azul aqui, POP 3 com POP 2. E a gente tem também aqui no POP 4, ó, o mesmo túnel, ó, VPLS ID 1002. Então, quando eu for configurar aqui o roteador do POP 4, com esse ID de VPN, eu vou apontar lá para o POP 2, de modo que a gente cria uma LAN virtual. Da mesma forma que, se eu quiser trazer esse conceito de dual hub hierárquico ali do VPLS, eu tenho que ter outra VPN também, através dessa VPN que eu vou chamar de 1005. Essa VPN eu vou lá no POP 3 e vou apontar aqui para o POP 5, e vou no POP 4 e também vou apontar para o POP 5. Então a gente tem ambas aqui VPNs estabelecidas de forma redundante, com POPs totalmente opostos e em locais diferentes. E como que eu poderia fazer essa configuração de VPN? Vamos pensar no seguinte. Vamos pensar que o POP 3 usa as VLANs 10, 11 e 12. E o POP 4, ele usa as VLANs 20, 21 e 22. Como que eu faria a configuração dessas VPNs? Bom, aqui no POP 3, primeiro eu tenho que deixar passar, nesse caso, apenas as VLANs 10, 11 e 12, para ambos concentradores PPPoE. Então eu tenho que deixar passar aqui por essa VPN, quanto por essa. De mesmo modo que no POP 4 eu tenho que deixar passar lá a VLAN 20, 21 e 22, tanto pela VPN 1002 quanto pela VPN 1005. Já quando a gente fala aqui do POP 5 e do POP 2, a gente tem que permitir todas as VLANs, como por exemplo, no POP 2 eu tenho que permitir 10, 11 e 12, como também 20, 21 e 22. Aqui no POP 5 vou fazer a mesma coisa, vou permitir as VLANs 10, 11 e 12 e VLAN 20, 21 e 22. Então, quando o pacote sair aqui da nossa OLT com sentido ali para fazer a autenticação, essas VLANs estão permitidas na VPN, elas chegam aqui em ambos concentradores PPPoE de forma igualitária, e agora no seu concentrador PPPoE que você tem que fazer a magia acontecer. Eu vou deixar um vídeo aqui no card para vocês onde eu mostro como que você cria essa redundância de concentradores PPPoE. Então você só apenas vai alterar ali o valor do PADO relay, né? PADO. Então, por exemplo, nas VLANs 10, 11, 12, 20, 21, 22, aqui no POP 5,
a gente poderia colocar um PADO maior e aqui no POP 02 a gente põe um PADA menor. Então, por prioridade, os nossos clientes vão concentrar aqui no POP 2 e caso o nosso concentrador PPPoE ele caia no POP 2, automaticamente eles vão ser redirecionados aqui no POP 5. É comum você ver ambos concentradores operando meio que ativo-ativo, tá? Para ser bem sincero. Até porque pode ter ocasiões que o seu BRAIS aqui do POP 2 ele não responda adequadamente ou tem alguma falha de comunicação e o seu POP 5 vai responder primeiro. Então, tudo depende do timer que você configurar no seu PADO. Legal? Então, agora que a gente construiu a infraestrutura que eu crio para conectar em cada concentrador PPPoE, o que eu fiz demais nessa topologia aqui? Eu coloquei agora, obviamente, túneis VPWS. Esses túneis VPWS são ponto a ponto. Então, VPLS, que é ponto multiponto, eu concentro aqui para nossos BRAIS. Já para a conexão do BRAIS com o nosso roteador de borda, que é aqui, por exemplo, o R1 e o R6, eu estou passando túneis VPWS, que são pontos a pontos. Então aqui, entre o nosso BRAIS e a nossa borda, eu passo uma VLAN aqui nesse túnel, tanto para o R1 quanto para o R6, de mesma forma aqui para o POP 5, Então, em cima dessas VLANs, eu fecho ali uma conexão BGP, de modo que os nossos concentradores PPPoE forneçam ali as informações de rede para nossas bordas poderem fazer o roteamento adequadamente. Então, você poderia aqui optar também por um VPLS. Eu, particularmente, preferi fazer via VPWS, tanto que você vê 4 túneis diferentes. Antes eram várias VPNs, né, mas apenas um túnel, porque é um túnel ponto multiponto. Já com VPWS são 4 túneis totalmente diferentes. Então, do P2 para o P1, eu tenho o PWID 3102. Já para o P5 para o P1, eu tenho 3105. Do P2 para o P6, 3602. Para o P5 para o P6, 3605. Então, a gente criou ali uma estrutura na qual eu primeiro concentro os meus clientes no BRAIS. Nossos BRAIS autenticam os clientes PPPoE, também faz CGNAT, se for o caso, e depois manda essa conexão lá para a nossa borda de rede para o fluxo seguir para a internet. Então aqui nesse último slide a gente mostra como que eu fiz essa arquitetura. Na nossa borda eu tenho 2 roteadores, que é o R1 e o R2 aqui, que são route reflectors da nossa topologia. E esses route reflectors são conectados ali aos nossos concentradores PPPoE para fornecer a conectividade para a internet. Aqui na nossa borda eu criei um cluster de route reflector com ID 1.1.1 para a gente poder fornecer uma alta disponibilidade também ali de saída de internet. Então esse tipo de arquitetura aqui você não precisa de muita coisa, cara, para implementar na sua topologia. Você pode ver que em nenhum momento eu falei que eu utilizei aqui equipamentos de grife. Pelo contrário, a gente vê equipamentos ali que são normais dos provedores, né? Como Datacom, Huawei aqui na borda, MikroTik que tem bastante, a OLT vai do seu gosto. Esses switches aqui que a gente está vendo aqui também são switches CRS MikroTik. Então você não precisa de muita coisa para fazer a coisa certa dentro do seu provedor. Bom, eu apenas queria apresentar aqui para vocês como que a gente faz essa arquitetura, como que construímos ela e fornecemos ali uma alta disponibilidade de concentradores PPPoE através do VPLS em cima do MPLS da nossa rede. E é claro, se você quiser que eu mostre aqui como que eu fiz isso, pelo menos ali nas configurações ali dos equipamentos de VPLS, né? Essa parte mais específica,
comenta aqui embaixo que a gente pode trazer aqui para você na prática esse exemplo aqui da topologia. No mais, eu espero que essa aula tenha sido informativa para você e muito obrigado por assistir. É nóis!